Boa noite, Joaquim. Sou o Bernardo Santos. Estou aqui com o engenheiro Pedro Almeida, alguém que é muito ligado à agricultura, especialmente à fruticultura, no nosso país, de norte a sul. Boa noite, Pedro. Olá, boa noite, Bernardo. Gostaria de iniciar esta conversa perguntando como é que a fruticultura e que a agricultura chegou aqui à nossa região. Bem, a fruticultura e a agricultura vêm dos tempos da fundação do reino, dos tempos do rei Dom Fontes Henriques, que vem colonizando as terras, conquistando a região, e mais tarde, para que ocupar as terras, pede ao Frei Bernardo, que era o mestre da Ordem de Cister em São João de Tarouca, pede para ele vir para baixo e fundar o mosteiro de Alcobaça, dando-lhe todas as terras em redor do mosteiro, que vai dos concelhos de Alcobaça, Cós, os concelhos de Caldas da Rainha, mais tarde, Óbidos e Cadaval, onde esses são chamada a Ordem de Cister. Os monges da Ordem de Cister são sobretudo agricultores, é uma ordem da agricultura, e funda a agricultura na região, sobretudo a fruticultura. Exato, e a fruticultura sempre esteve presente na sua vida. Aliás, hoje em dia você é considerado como um dos pais da fruticultura moderna cá em Portugal, através da aquisição de conhecimentos e mesmo de levar agricultores a conhecer outras coisas novas lá fora. O que é que o impulsionou a fazer? Bem, eu estudei e tive um mestre que era o engenheiro Amado Silva na região. Fiz um estágio durante 2 anos com ele e foi ele que me pôs o bichinho da fruticultura. Sempre estive ligado à fruticultura, vou fazer praticamente 30 anos que eu trabalho com a fruticultura, embora trabalhando noutras áreas, como a área da nutrição vegetal, da fisiologia vegetal. Também já fui gerente por 2 vezes de Central Fruteiras, a PHF, que era em Óbidos, hoje já não existe, hoje está lá o Recheio. Foi a primeira cooperativa de fruticultura na região. Depois, mais tarde, também gerente e administrador da Frutalvor, onde estive durante 4 anos, e depois segui o meu caminho privado, não é? Exato. Dentro da minha empresa, que é a Nutrifield, que vai fazer já 14 anos, penso que temos tido sucesso, ligado à área da agricultura e em particularmente da fruticultura. Qual tem sido o meu interesse? Para prestar conhecimento aos fruticultores, por isso havia uma região muito desenvolvida na área da fruticultura, que é o sul do Tirol, na região norte de Itália. Aí há fruticultura já com conhecimentos muito elevados em termos técnicos. Então o que é que eu pensei? Agarrar em grupos de fruticultores, levá-los lá a beber esse conhecimento e inovar a forma de fazer fruticultura na região. Aí começámos, há 14 anos, a fazer os primeiros pomares intensivos na região. Na altura, fazer tantas árvores por hectare era impensável na zona, não é? Mas a única forma de nós darmos rendimento aos agricultores e aos fruticultores é fazer produzir mais quilos por metro quadrado de melhor qualidade possível, daquela fruta que o consumidor mais paga. Ou seja, a fruta é economicamente rentável. A fruta ainda hoje é economicamente rentável. Exato. Embora com muitas dificuldades que os fruticultores estão a passar, sobretudo, como é sabido na região, a falta da mão de obra. Estamos a sofrer muito com falta de mão de obra qualificada e falta de mão de obra também não qualificada para a colheita. Até aqui, sem a pandemia, ainda aparecia a mão de obra que vinha de fora, do Nepal, da Índia, dos países da África, como a Guiné. Com a pandemia essa mão de obra desapareceu e neste momento não temos mão de obra para colher a fruta. Um dos principais problemas que se estão a passar neste momento no Oeste
é que a fruta está em risco de ficar na árvore ou então de ser colhida numa fase em que já não é possível conservá-la. Exato. Neste momento estamos a passar dificuldades com falta de mão de obra. Relativamente aos inputs que é possível fornecer aos fruticultores a nível de conhecimento e apoios. O centro de formação no Coto era um dos principais polos de investigação cá na zona. Sim, o Centro Experimental da Quinta de São João era um polo muito importante para a região. Ali se bebia o conhecimento e ali se estudava as técnicas que muitas vezes já estavam estudadas nos outros países, mas nós importávamos-las, experimentávamos-las e depois chamávamos os fruticultores ali, ou chamava-se, e dava-se esse conhecimento aos fruticultores da região. Hoje em dia, quem está a fazer isso? Faço eu um bocadinho quando os levo lá fora, não é? Agarro neles e levo-os ao centro de investigação na Holanda, já os levei à Holanda, já os levei à Itália várias vezes, já os levei à França. Quando caberia, se calhar, às entidades públicas dar esse conhecimento aos fruticultores da região. Nós tínhamos ali instalações dignas de qualquer centro de investigação europeu. Não sei por que razão, a pouco e pouco elas foram desaparecendo, até ao ponto de hoje terem sido alugadas a um fruticultor. E bem, está a fazer um excelente trabalho lá, tem excelentes pomares, mas podíamos, para, a meu ver, e isto é a minha opinião, aproveitar melhor também as instalações do Centro do Coto, do Centro de Formação Profissional do Coto, e talvez, porque não, fazer um pequeno curso para dar qualificação ou qualificar os fruticultores e os técnicos da região. Exato. Ou realizar umas jornadas técnicas em certa altura do ano. Era um importante, é um espaço que existe, que não está a ser aproveitado para naquilo para o qual foi criado. E poderia voltar a ser um centro de investigação ou de passagem de conhecimentos. Penso que a gente aqui não tem necessidade muito da investigação, porque em investigação temos o INIA em Alcobaça e bem está a fazer um bom trabalho ao nível da investigação. O que nós temos mais necessidade é mesmo da experimentação. É saber se aquela variedade se adapta à nossa região, se aquele compasso é adaptado aqui à nossa, se o porta-enxerto. Nós precisamos verdadeiramente da experimentação. A investigação é acho que dada mais ao INI, ao Instituto Nacional de Investigação Agrária, e penso que eles aí estão a fazer o trabalho deles. Exato, precisamos de experimentar, verificar qual é o comportamento, que coisas, por exemplo, quando vamos à Itália, coisas que vemos lá, antes de, e em vez de terem que ser os agricultores a experimentar do seu próprio bolso, haver uma entidade que tenha a possibilidade de fazer essa experimentação, de modo a dar de beber aos agricultores a informação que vem de fora, traduzida, ou seja, adaptada ao ambiente e à realidade que nós temos cá. Sim, mas temos de ter cuidado porque tudo o que se faça é tudo muito caro. Um erro de uma variedade é muito caro, porque a instalação de um pomar hoje vai para volumes de dinheiro altos, mesmo sendo financiado com os fundos da União Europeia. É claro que a União Europeia financia só com uma pequena percentagem, o resto tem que ser o fruticultor a correr o risco e a investir. E se há um erro, portanto, se ele está a errar na variedade, muitas vezes tem que estar 3 anos à espera se ver se a variedade é ou não comercial. Portanto, não pode ser o fruticultor a experimentar, a ter esse prejuízo. Há que investigar primeiro, há que experimentar se nesta região essa variedade se adapta ou não adapta. Acho que um centro experimental aqui na zona, sendo o principal concelho de fruticultura da região, por muitos dizem que não o é, pode ser concelhos limites, mas a Caldas da Rainha é o principal concelho de frutícola da região. A fruta produz-se no nosso concelho e vai
é para parar aos outros concelhos, que têm, têm organizações produtoras que floresceram e que se fizeram nesses concelhos. Nós, infelizmente, só temos uma, que é a Frutalvor. Não temos mais nenhuma organização de produtores. Se calhar também aí era um trabalho a fazer-se. Fazer com que os produtores se organizem em organizações produtores. Sim, centralizar o produto para que assim possam todos ter não é haver igualdade, haver uma equidade, haver quanto menos preços houver por aí distribuídos, e a melhor concentração da oferta. Exato. Hoje os clientes cada vez são clientes maiores e querem comprar e ter quem os forneça durante uma temporada. Durante um período largo de tempo. Portanto, há que haver concentração da oferta e que a oferta seja sempre homogénea, em que os lotes da oferta sejam homogéneos. Para isso os produtores têm que se reunir e fazer lotes maiores. Também outra coisa, para terem maior poder negocial junto dos seus clientes. Quanto maior tivermos da oferta, maior temos a capacidade para negociar, não é? Exatamente. Relativamente aos dias que correm hoje, quais é que acha que são os problemas que não só a fruticultura, mas que a agricultura ultrapassam no O principal problema, já falámos, na área da fruticultura é a mão de obra. Exato. No nosso concelho, o motor é a fruticultura, sem dúvida. Mas temos uma região, uma zona que vai florescer ao nível da horticultura e dos pequenos frutos, que é a zona da Serra do Boro, ou seja, todo aquele perímetro que vai de Salir do Porto até a Foz do Arelho. Estou convencido que dentro de 10 anos não temos lá um pinheiro e temos tudo em agricultura e sobretudo a horticultura e pequenos frutos. O principal problema com esse crescimento e com esse florescimento dessa agricultura é a água. Exato, são culturas de elevado consumo. Sem água não se faz agricultura. É impossível haver agricultura sem água. Portanto, para haver agricultura, e sendo a agricultura a economia deste concelho, é preciso água. Temos que pensar seguramente onde é que vamos ter água para regar a agricultura. Exato. Esse é um dos principais problemas. O outro é a mão de obra qualificada. Neste momento não há mão de obra qualificada. Sobretudo mesmo em técnicos agrícolas. Eu sei que a minha geração é uma geração com alguns técnicos agrícolas. Eu hoje tenho alguns estagiários, o Bernardo foi meu estagiário, mas há muito poucos técnicos. Nós vamos ter falta de técnicos agrícolas. Técnicos do setor primário. É de facto uma realidade. A falta de água e não podemos explorar demasiado os solos. Então nessa zona, que é muito perto do mar, estamos sujeitos a quebrar tensões e a água do mar se nós pensarmos assim, onde é que nós neste momento estamos a ir buscar a água para regar os nossos pomares e para regar a pouca horticultura que se faz na região? É a água de profundidade. Exato. A água é essa que é uma reserva estratégica que nos vai fazer falta um dia. Nós estamos a retirá-la e muitas vezes ela não se está a repor ao ritmo que estamos a tirar. E ao estarmos a baixar os níveis freáticos, seguramente um dia vamos dar a entrada que a água do mar possa entrar nesses lençóis freáticos. Na região que nós estávamos a falar, aquela zona da Serra do Boro, é uma zona em que eu penso que há furos até de exploração de água para consumo. Portanto, aí tem que haver um cuidado redobrado. Onde é que se vai arranjar a água para regar toda aquela zona, ainda por cima, porque é uma zona de solos arenosos. Exato. É uma zona que o consumo de água é muito superior, às zonas onde se faz a fruticultura, que são zonas de terras argilosas, franco-arenosas e francos, e as baixas daqui de Salia de Matos até Alveninha são franco-argilosas. Aí tem maior capacidade de retenção de água. Portanto, acho que tem que haver, de futuro, as entidades responsáveis por isto, da área do ambiente e da agricultura, pensar seriamente na questão da água. A questão da água e a questão da mão de obra
penso que é aquilo que mais vai preocupar este setor agrícola. Um setor que, em termos de economia, é o mais importante do concelho. O concelho não tem uma indústria relevante. O comércio e os serviços estão dependentes muito do setor primário, da agricultura. Se a agricultura estiver mal, se os agricultores não ganharem dinheiro, e ainda por cima, os agricultores são os principais empregadores da região, isso, epá, se forem ver, é a verdade. Quantas pessoas emprega, por exemplo, a Fruta Alvor? Em termos de campanha alta, se calhar emprega ali 100 e tal pessoas. Agora, todos os armazéns de agricultores, todos os agricultores, qualquer agricultor tem 4 ou 5 funcionários, dimensão média. Portanto, os agricultores, se calhar, são o maior empregador. Ao nível da economia da região, se calhar, a agricultura é o setor mais importante. Exato, especialmente no mundo rural, não digo no centro da cidade, mas nas freguesias mais adjacentes, a agricultura e a mão de obra acaba de ser o meio de subsistência de muita gente. Muita gente vive da agricultura e do trabalho que ela efetivamente dá. Desde os pequenos agricultores que vêm vender à praça, que têm a sua economia, aquelas pessoas já com mais idade, que fazem a sua pequena agricultura em casa, que têm a sua ruralidade, que criam o seu animal e que é muito importante, que têm a sua pequena economia, ou já aqueles agricultores mais especializados, que têm a sua economia maior. A meu ver, a agricultura é a principal economia desta região. Se os agricultores estiverem bem, vendem-se carros, vende-se roupa nas lojas, todos os serviços também estão bem, porque os agricultores compram tratores, fazem seguros, compram carros, fazem seguros, vão aos bancos, fazem movimentos nos bancos, fazem movimentos nas lojas. As pessoas que trabalham com os agricultores todas também têm a sua economia. Portanto, a agricultura, a meu ver, é o principal setor económico desta região. É o que faz a economia arrumar. Não tenham dúvidas. Agora, o que é que nós temos que fazer para ter uma agricultura forte aqui? É pensar, seguramente, em especializar os agricultores, dar mais conhecimento, porque há novas técnicas. E, em termos de pomar, vai haver uma nova mudança. Como há 14 anos iniciámos esta mudança para os pomares intensivos, nós ainda agora estamos na beira de outra mudança. Em Itália já se está a modificar todo o pomar, nos Estados Unidos também, e nós temos que beber esse conhecimento e temos que o trazer para cá, porque nós temos que produzir mais quilos por metro quadrado de melhor fruta possível, daquela que é paga mais cara, que o consumidor quer mais cara. Porque nós dissemos assim, o consumidor não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas ele só compra a fruta que é melhor. Exato. A fruta feia, aquela e pequena, o consumidor não a quer. Então, nós temos que produzir, essa não se vende. Exato. Temos que ir ao encontro daquilo que o consumidor quer. Exatamente. Portanto, nós trabalhamos um produto que é para ser consumido, que é para ser vendido. E aquele que o consumidor quer pagar e quer pagar mais é aquele que nós temos que produzir. E produzir a mais baixo custo possível, produzir a maior quantidade possível e a melhor qualidade possível. Por isso há novas técnicas que temos que ir bebê-las e temos que as trazer para cá. E temos que experimentar cá. Isso, pelo menos implementá-las, ir lá, copiar e saber copiar. Porque da maneira que temos os nossos pomares também, nós não foram experimentadas, foram copiadas e nós avançámos logo. Muitos na altura diziam que não era possível. Diziam, não é possível, o engenheiro Pedro Almeida está maluco, estamos agora a plantar couves e tal, árvores em cima umas das outras, porque é certo. É que tanto é possível que hoje já não se faz pomares de outra forma. Exato. Assim como as novas técnicas que vêm aí, que também vai haver quem diz que não é possível e vai ser possível. Acho importante então que haja um local, como já temos neste caso à baila o Centro de Experimentação do Coto, um local onde se pudesse dar formação aos agricultores e aos seus funcionários e experimentar novas técnicas, não Sim. só a nível frutícola, mas também a nível... Se o local não for possível, e já que, por exemplo, esse local, e se a gente implementasse esse local, isso ia demorar até chamar aos fruticultores e dizer-lhe assim, olha, isto vai-se fazer assim, isto é assim. Isso vai demorar tempo.
Então o que é que nós temos que fazer? Porque nós não temos tempo. Pois não, Porque senão perdemos o barco. Porque os outros estão já mais à frente que nós. E depois nós temos que competir com eles. E nós temos na Europa países novos na fruticultura que, se nós não nos pomos a pau, eles passam-nos à frente e produzem fruta mais barata. E agora ainda temos a sorte de eles estarem longe e o transporte ser um custo. Mas eles vão à nossa frente nas técnicas, na inovação. Como é o caso da Polónia, da Moldávia, países novos que entraram há pouco tempo na União Europeia e que neste momento já nos passaram à frente em técnica, na área da fruticultura. Exato. Países que não tinham nada a ver com fruticultura, não tinham histórico de fruticultura como a Polónia. Hoje é um país que na Europa já conta ao nível da fruticultura. Exatamente. A Moldávia, um país que não tinha histórico, a Letónia, a Estónia, alguns países, a Roménia, países que não tinham histórico da fruticultura e que hoje contam, e países que já estão a produzir fruta, têm mão de obra disponível porque eles são Exato. países que têm densidade populacional maior, têm economias e regras ambientais menos rigorosas, portanto conseguem ainda produzir mais barato do que nós. A nossa vantagem é que estamos longe. Exato. Porque nós temos uma coisa, Portugal... E é uma desvantagem para Portugal também. Portugal ainda é deficitário em maçã. Ou seja, na maçã nós somos deficitários. Não produzimos maçã suficiente para o nosso mercado. Também, ao nível das pernóideas, não produzimos. Nós aqui não temos zona para pernóideas, para pêssego e ameixa, não temos condições. Embora se fizesse um pêssego muito bom, com umas variedades antigas, regionais, que eu penso que se podiam reabilitar e em alguns solos podiam-se produzir esses pêssegos. Mas, por exemplo, na maçã somos deficitários e quando os preços da nossa maçã sobem, dá causa que entra a maçã da Polónia ou a maçã, como a campanha passada, que houve uma maçã a entrar desses países em Portugal. A nossa sorte é, a nossa maçã é melhor, tem mais sabor, tem melhor cor, é mais apetecível pelo consumidor do que a maçã deles. Portanto, eles não têm o clima que nós temos. Exato. Nós temos a sorte de estar numa zona em que temos um microclima particular. Em que, igual a nós, só o Chile ou a Nova Zelândia conseguem fazer maçã com esta qualidade. Igual a nós, Caldas ou Portugal? Não, igual a nós, Caldas. Nós, Caldas. Porque depois, nós, Caldas, temos a particularidade nas bicolores, na maçã na Gala, na Jona Gorred, na Fuji. Neste grupo de maçã somos imbatíveis. Nós temos, podemos mesmo dizer que temos a melhor do mundo. Não é estar aqui a dizer, não, Nova Zelândia produz uma boa Gala. Mas nós temos condições para fazer nós produzimos melhor que eles, a nossa maçã tem melhor qualidade que a deles. Isto porquê? Porque nós temos um microclima específico aqui, que é no verão não temos uma amplitude térmica muito alta. E isso permite que a maçã ganhe qualidade, porque temos temperaturas altas de dia e temos temperaturas muito baixas durante a noite. E isso faz a maçã ser uma maçã mais dura, uma maçã mais crocante, com mais açúcar, uma maçã com melhor cor, uma coloração vermelho mais intenso. E esta particularidade deste clima não existe em muitas partes do mundo. Exatamente. Porque nós, no norte, noutra região fruteira de Portugal, que é toda a região da Beira Alta, também se produz bicolores. Não ficam com a nossa coloração porque eles não têm amplitude térmica. Exato. Nós aqui temos temos uma bicolor e eu tenho colegas meus técnicos italianos que me visitam e dizem: vocês têm uma Gala que permite dar a volta ao mundo, vir a Portugal e vocês venderem-na outra vez. Agora, o que é que nos falta? Falta-nos quantidade para nós podermos entrar nos mercados que querem quantidade. Exato. E falta-nos ir à procura desses mercados com a nossa maçã. Felizmente já entramos na Alemanha e acho que entramos muito bem com a maçã de Alcobaça, com a marca Maçã de Alcobaça. Exato. Acha possível haver aqui uma maçã das Caldas? Uma marca? Tinha que haver uma centralização muito... Não era que fosse impossível criar uma marca única. Neste momento temos uma IGP, uma Indicação Geográfica Protegida, que é com o nome Maçã de Alcobaça. Não é fazer outra, penso que não seria possível.
Mas podia-se criar uma marca, a maçã de Alcobaça, porque a maçã das Caldas da Rainha, uma marca coletiva, porque não? Exato, que fosse abrangente a todos os produtores Do concelho. do concelho. Nós temos uma região, toda aquela região, Atos Francos, São Gregório, mesmo as baixas, Alverninha, até aqui Salir de Matos, são regiões fabulosas para fazer fruta. Fabulosas. Também temos para fazer horticultura toda a região da Serra do Boro. Exato. Que aí também é fabuloso para fazer horticultura. Porque tem um clima e um sol próprio para a horticultura. Para a horticultura. Podemos fazer ali a melhor horticultura do país. Podemos fazer ali as hortas de Portugal. Isso, e segundo a sua previsão, é o que possivelmente irá ser. É ser. Agora pensei na água. Sem água não há hipótese. Nós temos aqui a única barragem que se fez e temos que pensar na água de superfície, porque é essa que é interessante e temos que a saber guardar, porque nós temos um período de chuva com chuva abundante e temos essa água a correr para o mar. Essa água não devia correr para o mar, devia ser reservada para nós podermos usá-la no verão para regar os nossos pomares, em vez de estarmos a tirar água dos furos com 200 metros de profundidade, não é? Uhum. E cada ano que fazemos um furo temos que ir lá mais abaixo porque o lençol freático Já lá vai mais em baixo. vai a descer. Como estamos aqui muito perto do mar, isso vai criando a ruptura entre as tensões e pronto. Nós temos sorte porque temos aqui um grande lago em baixo. Nós temos a Serra dos Candeeiros, temos a Serra Monte Junto e temos a Serra do Boro. A Serra do Boro é meio perme. Temos sorte porque ela é meio perme de rocha e a água que vem da Serra dos Candeeiros fica aqui em baixo. Nós temos aqui um lago subterrâneo imenso de água. É claro, se todos formos tirar água desse lago daqui a uns anos não a temos lá, não é? Porque ela não se repõe ao nível que tiramos. Agora, como é que nós resolvemos esse problema? Criando barragens, pequenas charcas. Tem que ser uma situação. Temos bastantes ribeiras na região, temos que limpá-las, fazer açudes, canalizar a água. A barragem de Alverninha, eu não entendo, fez-se ali um investimento de uns largos milhões de euros, penso eu. Pôs hidrantes por todo o vale. Os hidrantes estão abandonados. Eu não entendo porquê. Ninguém já limpa, estão cheios de silvas, ninguém se cuida daquilo. Não entendo porque é que se fez um investimento tão forte para regar e depois ficou abandonado aquele investimento. Eu, como cidadão comum e insignificante e que passo por ali, vejo e acho estranho que se façam investimentos desses assim neste país. Exato. Acha que essa barragem podia ser mais potencializada? Acha que... Eu não sou perito em hidrologia agrícola, embora tivesse boas notas nessa disciplina, mas eu penso que a barragem de Alverninha, trabalhando bem a bacia hidrográfica, podia-se aumentar, e vemos que o rio, onde ela passa, vai desaguar em Salir do Porto. Eu penso que temos zonas para onde a água podia passar e podíamos ir regar a Serra do Boro. Porque temos ponto para isso, não é? Exato. Desde que haja ponto. Tornada Salir, temos a Serra do Boro. Eu não sou perito em hidrologia, isso. Exato. Acho que é um estudo que alguém que seja perito nisso tem que fazer. Exato. Esse é um estudo que, a meu entender, o Conselho tem que fazer, que é a água. A água e a mão de obra, mas sem água não há agricultura. Mas há uma boa gestão da água. Sem agricultura não há atividade económica nesta região. A água é importante não só para a agricultura, como também para a indústria do nosso parque industrial e mesmo para consumo. Temos que fazer um levantamento dos nossos rios, das nossas ribeiras, das nossas nascentes naturais e ver-se como é que se... E das nossas bacias hidrográficas, de quando chove, que essa água não vá toda parar ao mar, não é? Antes havia Antigamente ouve-se o pessoal falar do guarda-rios. Acha que era uma função é fundamental. Uma função a ativar, digamos assim? Isso, ouça, a limpeza dos rios e das ribeiras e sobretudo
a gestão da qualidade da água desses rios e dessas ribeiras e a fiscalização. A pecuária é outra atividade económica importante na região, com a qual também não podemos acabar com ela, porque ela está cá na região e é importante. Mas se calhar temos que fiscalizar melhor os efluentes que vêm das pecuárias, porque muitas vezes são despejados nos rios e nas ribeiras da região sem o controle que temos. E isso, essa fiscalização, o limpar os rios, as ribeiras. Eu lembro de ser miúdo e conhecer o guarda-rios da região e ele obrigar que todos os attestantes no verão tinham que ter limpar a sua parte, a sua borda tinha que ficar limpa para que no inverno, quando viesse as águas, os rios e as ribeiras estarem limpos. E isso diminui o risco de cheias. Exato. Não colmata ali a água, não... A água flui mais naturalmente. Isso é muito importante. Eu não sei hoje quem é o responsável pela fiscalização, se é a CEPNA, se é o Ministério do Ambiente, de quem é, mas hoje não se vê nada disso. Era uma profissão a ativar, digamos assim. Não sei se essa função será a do Conselho, não sei quem será essa função, mas que é uma profissão a ativar. O guarda-rios seria assim, como o guarda florestal. Eu lembro-me de ser miúdo e haver uns verões muito quentes mesmo, e haver uma seca severa, que eu lembro-me que o meu pai teve que fazer até uns poços e não havia água, e os bombeiros é que iam lá pôr água no poço. E um verão, eu devia ter pai os meus 12 ou 14 anos, o meu irmão era mais velho que eu, é mais velho, e haver uns miúdos com umas motas, com os extintores, faziam equipas de 2, uns miúdos da escola. Exato. Portanto, nas férias escolares, não sei se era o Instituto da Juventude, o que era que proporcionava, em que eles, nas férias escolares, era-lhes dado uma zona e eles passavam com as suas motinhas nos estados rurais a ver se havia ignições, iam logo com o extintorzinho e apagavam. Hoje em dia, eu acho que era uma atividade interessante para os jovens, nas suas férias escolares. Exato. Mas hoje também há outra curiosidade. Há uma falta de mão de obra grande para colher fruta. E disse-me um fruticultor que ficou sem uma série de pessoas a apanhar fruta. Disse-me há bocado. Porque pediu os dados para poder inscrever as pessoas na Segurança Social, como a lei exige, não é? Fazer-lhes o pequeno contrato. E os miúdos, coitados, disseram não, então assim não posso apanhar fruta. É que assim o meu pai eu vou perder o abono lá na escola, a minha bolsa, porque vai-me escrever o ordenado que eu vou receber aqui, vou perder a bolsa. E o meu pai pode subir de escalão no IRS e assim não posso ir apanhar fruta. Eu acho isto inacreditável. É inacreditável que um jovem que precisa de ganhar uns patacos para a sua economia escolar e que não o possa fazer, que não haja um sistema que proteja essas pessoas, que as pessoas não possam ir apanhar fruta 15 dias. Um jovem que quer ir apanhar fruta não possa, porque vai perder a bolsa, porque foi inscrito na Segurança Social. E até ganhar experiência e isto é inacreditável. De trabalho. Eu acho que isto, eu não sei se nos outros países isto existe, mas eu acho que não. Seguramente eu nem queria acreditar que isto fosse assim, mas parece que é assim, não é? Assim, eu lembro-me da gente, a escola começar em outubro, porque nós tínhamos que ajudar os nossos pais e os nossos avós a fazer a vindima. Exato. A vindima aqui no Oeste faz normalmente em fins de setembro, e a escola só começava a meados de outubro, porque nós éramos precisos para ajudar os pais e os avós a fazer a vindima. Hoje o miúdo quer ir trabalhar e não pode, porque perde a bolsa, ou porque o pai vai subir de escalão de IRS, ou porque perde o abono de família, porque esteve a trabalhar 15 dias com um contratozinho e ficou sem o abono para o filho. Isso é inacreditável que isto aconteça. Quando não há mão de obra e tem que vir indianos e guineenses e nepaleses só exterior para apanhar a fruta. E quando aqui os miúdos querem trabalhar e não lhes permitem que eles trabalhem, que eles vão apanhar a fruta. É inacreditável.
Exato, até incutir algum sentido de responsabilidade Eu, nas camadas jovens. toda a minha vida, no verão, ia apanhar fruta. E esse dinheirinho fazia sempre muita falta na universidade. Sempre me fez muita falta. Porque era um dinheirinho que ficava para mim, que eu ganhava, e quando eu queria fazer alguma coisa, não precisava estar a pedir aos meus pais Exato. dinheiro extra, porque me apetecia ir fazer uma festa com os amigos, ou uma viagem com os amigos. E até era outra. E ajudava a economia dos meus pais. Exato, e até era um outro ímpeto às camadas jovem, terem o seu próprio Gerir dinheiro, o seu dinheiro. Iniciarem a gerir a sua vida de trabalho e começarem a gerir o seu dinheiro. Hoje não lhes permitem que um jovem vá trabalhar porque perde a bolsa. Quer dizer, tem bolsa porque tem necessidade, não é? Exato. É uma família necessitada, mas não pode complementar a sua necessidade com o seu trabalho porque perde a bolsa. Não sei, há aqui qualquer coisa que alguém não pensa, não é? São assuntos delicados. Não, mas porque esta mão de obra na agricultura é muito importante. E antigamente Porque é muito importante esta mão. São 15 dias para colher a maçã e a pera, em que estes jovens fazem falta. E fazem. E fazem falta para colher a fruta. Por exemplo, este ano estamos em risco de não colher a fruta. Há muitos fruticultores neste momento com problemas. Eu sei de fruticultores que precisavam ter 60 pessoas a colher, têm 14 pessoas. Ora, como é que vão colher a fruta em tempo útil? A fruta tem um tempo útil para colher. Exato. A fruta não espera, a gente não pode dizer à fruta, olha, não amadureces porque eu só te quero colher daqui a 2 meses ou daqui a 1 mês. Não, a fruta tem que ser colhida. Quando chega àquele período, ela tem que ser colhida. Exato. São problemas da agricultura. A agricultura como foi, como é e uma perspectiva daquilo que pode vir a ser. Muito obrigado, Engenheiro Pedro Almeida, pelo seu contributo aqui nas nossas quintas de mudança. Obrigado a todos por terem assistido. Boa noite. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Bernardo.